Olá pessoal, aqui é a Isabela, professora de Educação para o Consumo, e essa é a nossa segunda aula da matéria. A gente vai dar continuidade ao tema de consumismo, abordando aspectos relacionados à desigualdade de renda e ao meio ambiente. Os padrões de consumo variam bastante ao redor do mundo. Isso porque parte da população mundial concentra a maior parte da riqueza do mundo. Olhando para essa charge, o pai responde para o filho, que o lugar onde ele nasceu foi na base de uma pirâmide social. Significa que ele é pobre e que passa dificuldades, que o padrão de vida dele é bem ruim. Então vamos imaginar no contexto global. Países desenvolvidos, como os países nórdicos, o Japão, os Estados Unidos, Canadá, têm um padrão de vida elevado, regado a consumo e principalmente de bens de luxo. Não é incomum pensar em norte-americanos usando diversos produtos da Apple, por exemplo. Agora, se a gente pensa em países da América Latina ou da África subsaariana, o consumo, para grande parte das famílias, é aquele consumo básico de subsistência. E a desigualdade que eu estava comentando no slide anterior aumentou ainda mais com a pandemia. Com medidas do isolamento social, a depressão econômica que a gente vem passando, o número de desempregados aumentou imensamente. Com isso, as famílias perdem parte ou toda a renda que possuem, o que prejudica o seu padrão de vida e o seu consumo. Com o advento da pandemia, diversos países optaram por realizar políticas públicas para mitigar os seus efeitos sociais, econômicos e sanitários. No Brasil, uma dessas políticas foi uma política econômica de inserção de renda, por meio do auxílio emergencial. Dados da FGV mostram que em 2019, antes da pandemia, 10,97% da população recebia menos de R$ 246 por mês. Isso é, quase 11% da população estava na extrema pobreza. Isso é, viviam com menos que esse valor aqui mensalmente. Quando o auxílio emergencial foi implementado, o número caiu para 4,52% da população. E isso representa uma melhora. Só que em fevereiro, o benefício foi cortado e, consequentemente, o número de brasileiros na extrema pobreza aumentou, porque além daqueles que já estavam antes da pandemia, a crise aumentou o desemprego e as péssimas condições de vida de grande parte da população. E por isso, essa porcentagem da população que vive em extrema pobreza também acabou aumentando. Além daquele dado que eu falei do aumento da extrema pobreza no Brasil, esses efeitos negativos não são unicamente e exclusivamente do território brasileiro. Nessa matéria da CNN, a gente vê que a América Latina também tem sido afetada fortemente pela crise, e o relatório anual da CEPAL, que é um órgão da América Latina que busca o desenvolvimento da América Latina, apontou que as pessoas de baixa e média baixa renda foram as mais afetadas pela pandemia, então elas tiveram uma piora nos padrões de vida delas. Eu venho falando nos últimos slides sobre a pobreza e como a condição de vida das classes mais baixas piorou com a pandemia, mas essa matéria aqui da UOL, do Sakamoto, de 2020, dezembro de 2020, bastante recente, fala na verdade sobre a condição dos ricos no nosso país. Enquanto os pobres, as pessoas de baixa renda, tiveram uma piora na condição de vida, os ricos continuaram muito bem. 1% mais rico da população brasileira detém 28,3% da renda, ou seja, é muita concentração de renda. Os 10% mais ricos
tem 42,5% da renda. Enquanto isso, os 40% mais pobres têm 10,4% da renda. Isso escancara a desigualdade brasileira e como a maior parte da população detém a menor parte da renda. Nesse slide eu vou falar um pouco sobre o trabalho do professor Fernando Nogueira. Agora eu vou puxar um pouco de saco, ele foi meu professor na faculdade e ele é ex-vice-presidente da Caixa, professor de economia na Unicamp, é especialista em bancos, faz pesquisa séria e traz vários dados importantes sobre o Brasil. Nesse caso aqui, a intenção dele era mostrar o abismo social do Brasil, então como a desigualdade de renda é bastante forte no nosso país. Essa tabela aqui, ela mostra a desigualdade entre as regiões brasileiras com ênfase no Sudeste. Então, o que a gente percebe é a renda per capita, né? Então, por pessoa, a renda domiciliar por pessoa, nas 5 diferentes regiões brasileiras. Quando a gente analisar a média nessa coluna aqui, olha como muda. No Norte, R$ 886 a renda per capita domiciliar. Agora no Sudeste, ela dobra, vai para 1.639. E isso ainda mais nas capitais desses estados. Então, BH, por exemplo, tem uma renda média per capita maior que R$2.000. Vitória, quase R$3.000. Rio, também quase 2.300 e assim como São Paulo. Quando a gente olha para a mediana, né, o rendimento domiciliar per capita mediano das regiões brasileiras, que a gente olha o valor central de todas as nossas observações. Então, se a gente pegar o rendimento domiciliar per capita de todo mundo e dividir ao meio, é esse o número que a gente vai ter. Então, a gente vai ter a metade de cima e a metade de baixo. No Norte, metade do rendimento domiciliar per capita é menor que R$500. No Nordeste é menor que 484. Agora, quando a gente vai para o Sudeste, ele aumenta, ainda é baixo. Por exemplo, São Paulo é menor que... por volta de um salário mínimo, na verdade. E aí, eu acho que essa tabela mostra pra gente como, além do Brasil estar numa posição de subdesenvolvimento, em comparação com o resto do mundo, ele também tem uma desigualdade bem forte dentro de cada região, entre as regiões, na verdade. O Sudeste, o Sul e o Centro-Oeste também acabam sendo as regiões menos, na verdade, com maior rendimento, né? Agora, quando a gente olha para o Norte e para o Nordeste, a situação fica bem mais precária. Isso tem várias razões, né? Os centros comerciais estão no Sudeste, o Centro-Oeste tem Brasília, que é um centro político e bastante desenvolvido, mas eu acho que essa tabela é muito boa para a gente refletir como a nossa sociedade é desigual quando a gente fala sobre desigualdade social e econômica. A desigualdade de renda fala muito sobre os padrões de vida das pessoas. Uma forma de medir isso é classificando as famílias de acordo com a sua condição socioeconômica. E existem 2 maneiras. A primeira, criada pela Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, por meio de um sistema de pontos. Então, você escolhe quantos banheiros tem na sua casa, se você tem empregados domésticos e quantos, se tem automóveis, se tem secadora de roupa, o grau de instrução do chefe de família, então, quem recebe mais na sua casa? É analfabeto? Tem o fundamental completo? Tem ensino superior completo? E também se tem água encanada e rua pavimentada na sua casa. Isso significa que, somando esses pontos, né, a pontuação que você atingiu, você se classifica em uma dessas classes socioeconômicas. Então, a classe A é a classe com melhor padrão de vida
E as classes D e E são as classes baixas, as que têm as condições mais precárias. O IBGE também estabeleceu uma outra classificação socioeconômica das famílias, com base na faixa salarial. Então, a depender da renda familiar, com base no salário mínimo de R$ 1.100, as famílias se classificam entre a classe A mais alta, ou B, ou C, ou D, ou E, que é a mais baixa. E aqui tem a quantidade de salários mínimos correspondentes a cada faixa, a cada classe socioeconômica. Aquelas classes sobre as quais eu estava falando consomem de formas diferentes. As classes média e alta são as que mais consomem, que são caracterizadas pelo consumismo e, portanto, compram bens e serviços de luxo e muitas vezes desnecessários. Esse consumo exagerado está atrelado à obtenção de recursos, produção industrial, consumo de bens, produção e tratamento de lixo. Isso tudo é responsável pela devastação de florestas, pela poluição do ar, da água e dos solos, o que afeta diretamente o meio ambiente e que no futuro pode trazer malefícios ainda maiores para os seres humanos. Além disso, a obsolescência programada também é algo que afeta o meio ambiente. Isso porque os produtos são feitos para durarem pouco. Ou seja, quando você compra um celular, ele não vai durar 10 anos. Ele foi programado para durar menos, você descartar ele e comprar um novo. E tudo isso resulta em lixo. Já a obsolescência perceptiva é a ideia que a mídia passa de que o valor das pessoas está no que elas podem comprar e não no que elas são de fato. E isso faz com que as pessoas acreditem que elas têm que consumir cada vez mais. E como o consumismo afeta os seres humanos? Eu quero destacar 2 pontos. Um é a exploração dos seres humanos. Muitas multinacionais que têm força de mercado e conseguem se instalar em diferentes países, optam pelos países com menores e mais fracas leis trabalhistas, com mão de obra barata, isso porque eles podem obter maiores margens de lucro. Quantas vezes a gente já não viu, por exemplo, notícias em jornais falando sobre condições análogas à escravidão? Então, os indivíduos, inclusive crianças, são colocados em condições de trabalho, em péssimas condições de trabalho e com salários muito baixos. O segundo ponto que eu quero abordar é a saúde psicológica. No contexto atual de capitalismo, os indivíduos são coisificados. Isso é, eles estão associados às coisas que eles têm. E quando o indivíduo não atinge a demanda social por esse status, ou seja, ele não consegue comprar e ter tudo o que é esperado, ele pode desenvolver alguns hábitos ruins, como o vício em drogas ou em álcool, ou ele pode ter a sua saúde mental afetada, desenvolvendo ansiedade, depressão e essas doenças do século XXI. E é isso por hoje, pessoal. Muito obrigada!